Meus irmãos, vamos nesta noite meditarmos um pouco sobre a palavra de Deus. Vamos nesta noite ouvir a mensagem do Senhor para os nossos corações. Quero nesta noite ler com os irmãos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, do verso 1 ao verso 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do verso 1 ao verso 10, onde nós lemos assim: Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque é um privilégio para nós podermos ouvir a Tua palavra. Senhor, nós queremos pedir que os nossos corações estejam abertos, que as nossas mentes estejam sem preocupação, que possamos, a Deus, entender o Teu recado para nós e, acima de tudo, possamos praticar tudo aquilo que nós ouvimos de Ti. Abençoe-nos nesta noite, perdoa os nossos pecados. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Mas, irmãos, é interessante a vida de Paulo quando ele se relaciona com as suas igrejas. E Paulo, ele foi sempre julgado pelos coríntios. Em primeiro lugar, porque quando Paulo escrevia suas cartas, ele era duro e forte. Mas alguns consideravam ele, na presença dele, ele desprezível. Então, ele era duro nas cartas e fraco na presença, pessoalmente. E o que é mais interessante é que dificilmente Paulo se gloriava. Paulo não contava vantagens fora da medida. E ele diz no capítulo 10, no verso 17 e 18, ele diz assim: aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva.
Então Paulo não era dado a ficar contando as vantagens, falando de si mesmo, se exaltando o tempo todo. Muito pelo contrário. Agora, muitos que serviam a Cristo se gloriavam na carne, elogiavam-se a si mesmos. Então, quando alguém se elogiava, os coríntios acreditavam. Por quê? Porque eles contavam vantagem, elogiavam a si mesmos, falavam dos feitos que eles faziam. Então, aqueles irmãos de Corinto, eles prestavam atenção nos elogios e nas grandezas que aqueles ministros falavam de si mesmos. E o interessante é que eles se elogiavam na carne. Paulo, ele diz no capítulo 11 que se alguém poderia gloriar-se na carne, ele muito mais. E ele dá uma lista de coisas que ele sofreu. Presta atenção no que ele diz. Paulo diz assim: são ministros de Cristo? São ministros de Cristo? Ele diz: falo como fora de mim. Se vocês são ministros de Cristo, eu ainda mais. Aí ele diz assim, ele diz: em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medidas, em perigo de mortes, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos uma. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. E aí ele continua: em jornadas, muitas vezes, perigos de rios, perigos de salteadores, perigos entre patrícios, entre gentios, nas cidades, no deserto, no mar, em falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome, sede, em jejuns, em frio, em nudez. Olha só o que ele diz. Além de todas essas coisas exteriores, ele diz: o que pesava sobre ele era a preocupação com as suas igrejas. Então, Paulo diz assim: se eu tenho que me gloriar, eu vou me gloriar acerca das minhas fraquezas. Então, Paulo não se gloriava dos trabalhos que ele fazia e do sofrimento que ele passou. Paulo se gloriava em suas fraquezas. E aqueles outros irmãos, eles se gloriavam nos trabalhos que eles faziam. Então, eles apareciam mais do que Paulo. No capítulo 12, que nós lemos, os irmãos vão ver as coisas que Paulo presenciou. É muito interessante isso que ele diz. Ele diz assim, se é necessário que me glorie, ainda que não me convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Então ele começa a falar aqui das revelações que ele teve, das visões, de coisas grandiosas que ele fez. E ele diz assim: isso é verdade e eu posso me gloriar nestas coisas. Ele diz assim, ele fala em terceira pessoa no início, né? Conheço um homem em Cristo, há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Há quantos anos isso aconteceu? Há 14 anos atrás. Imagina alguém ficar guardando esse segredo, dessas visões, dessa revelação que ele foi arrebatado até o paraíso. Ele guardou isso durante 14 anos. Imagina. E ele diz assim: foi arrebatado até o terceiro céu. Né? E ele diz assim: e foi arrebatado até o paraíso. Olha o que ele está dizendo. Ele foi arrebatado até o terceiro céu, né? Até o paraíso. E ele diz assim: e ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito ao homem se referir. Que palavras eram essas? Se tu fica curioso para saber o que Paulo ouviu lá no paraíso, no terceiro céu, como ele diz. Aí ele diz assim: de tal coisa
me gloriarei. Eu posso me gloriar nestas coisas, não é? Não porém de mim mesmo. Ele poderia se gloriar nestas coisas, mas não dele mesmo, a não ser nas fraquezas dele. E ele diz assim: pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas eu me abstenho, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê e de mim ouve. Então ele diz assim: olha, eu posso me gloriar nestas coisas, mais do que me gloriar nestas coisas, eu me glorio nas minhas fraquezas. Veja a sabedoria de Paulo. Paulo era humilde. Ele não precisava ficar contando vantagens para todo mundo, porque nessa segunda carta aqui ele defende um pouco o seu apostolado. Ele fala para todos que ele era também ministro de Cristo. Não eram só os outros, não. Mesmo que ele não contasse vantagem, ele sabia quem ele era e o que ele fazia, o trabalho que ele realizava. Paulo era muito consciente acerca das coisas que ele fazia. Agora, no versículo 7, parece que muda completamente, né? Ele fala do paraíso, ele fala do terceiro céu. Agora, ele vai falar de algo um pouco mais diferente. Ele diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações que ele disse anteriormente, que subiu ao terceiro céu, que foi arrebatado até o paraíso e ouviu coisas inefáveis, ele ouviu coisas grandiosas. Ele diz que para ele não se ensoberbecer, foi posto nele um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Olha só, ele fala das grandezas, fala que foi arrebatado ao paraíso, ouviu coisas inefáveis. Agora ele diz que foi posto nele um espinho na carne. Há muitas controvérsias acerca desse espinho na carne. Cada um fala que é uma coisa, não é? E se Paulo não disse verdadeiramente o que era, não é? Então não podemos gastar tempo nos preocupando com isso. Mas nós podemos falar de algo maior que está por trás disso toda, por trás desse texto. A primeira coisa é que a graça de Deus não nos dá imunidade divina de todo sofrimento e dor. A graça de Deus não nos isenta de sofrimento e de dores. Não é? Por mais consagrado que somos, não somos imunes ao sofrimento. Isso acontece com todos nós. Agora, o próprio Jesus diz que o sofrimento seria normal e nós teríamos aflições e tribulações. Paulo relatou todo o sofrimento que teve. Nós vemos aqui o que ele diz dos perigos que ele passou, de gentios. Ele sofreu. Vocês vão observar aqui, ele teve trabalhos, fadigas, vigílias, perigos entre falsos irmãos, perigos salteadores, naufragou. Paulo sofreu por causa do Evangelho, não é? Nós não estamos dizendo disso, não é? Deus não queria ver Paulo soberbo por causa das grandezas das revelações. Paulo poderia se exaltar, contar vantagens. Olha, eu fui arrebatado ao terceiro céu. Você foi. Ele poderia questionar isso. Vocês, ministros que dizem que são bons, vocês foram arrebatados até o terceiro céu? Vocês viram coisas inefáveis? Vocês, por exemplo, foram arrebatados ao paraíso? Aí eles poderiam dizer não. Aí Paulo dizer, eu fui. E eu passei 14 anos caladinho, não falei nada para ninguém. Ele fala mais do sofrimento dele, aqui, do que se gloriando na carne. Paulo não se gloriava dessas coisas. E Paulo sofreu por meio do Evangelho. A graça de Deus não nos isenta, não dá para nós imunidade, não nos deixa imunes aos sofrimentos e às dores. Não é? Por isso, foi colocado nele, ele diz, foi-me posto um espinho na carne. E por que esse espinho na carne? O objetivo era para que Paulo
não se exaltasse nem ficasse gloriando no que viu. Esse espinho incomodava Paulo. Não era bom esse espinho. Incomodava. E o que ele fez? Ele orou 3 vezes. Nossa, ele orou 3 vezes. E esse espinho não saiu. E o que esse espinho fazia? Ele diz claramente, ele diz que esse espinho era o mensageiro de Satanás, né? E o esbofeteava. Você já se furou com um espinho? Já pegou uma rosa e se furou com um espinho? Dói muito. Dói muito. Imagine Paulo sendo esbofeteado. Imagine esse espinho na carne. Quem sabe até ele não queria se livrar desse espinho. Mas Deus não deixava. Ele orou, no verso 8 ele diz: por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Veja o sofrimento que Paulo passou, né? Agora, a graça de Deus é o alívio para o nosso sofrimento, pois ela é suficiente. A graça de Deus é suficiente para todos nós. É isso que ele diz. Ele orou 3 vezes, não é? E Deus respondeu a oração dele. Deus não respondeu para Paulo, dizendo assim: Paulo, você orou a mim 3 vezes, então o que eu posso fazer por você, Paulo? Eu vou tirar esse espinho agora. Não foi nada disso. Deus disse para Paulo assim: Paulo, ele diz isso no verso 9: Paulo, meu filho, fique em paz com todo esse sofrimento. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que Deus está dizendo para Paulo era o seguinte: Paulo, meu filho, a minha graça é o alívio para o sofrimento, pois ela é suficiente. A graça de Deus é a solução para as nossas necessidades. É um favor imerecido que Ele tem para nós. O salmista Davi diz que a graça de Deus é melhor do que a vida. E João diz que em Jesus nós recebemos graça sobre graça. A graça de Deus, Tito diz, que se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus é o que nos basta. É essencial para a nossa vida. É tudo aquilo que nós necessitamos. O que nós necessitamos mais nesta vida é da graça. Assim, Paulo, não se preocupe com este espinho na carne. Paulo, não se preocupe com essas bofetadas do inimigo. A minha graça. Concentre-se na minha graça. Ela é suficiente. Ela é tudo aquilo que você necessita. Em terceiro lugar, é interessante o que Paulo diz: a graça de Deus faz com que Paulo glorie-se nas fraquezas. Mas para que se gloriar nas fraquezas? Para que repouse sobre ele o poder de Deus. A partir daí, Paulo não vai se lamentar, nem reclamar das suas fraquezas, nem das suas debilidades, não é? Fragilidades, limitações, todos nós temos. Até Paulo as tinha. Agora, Paulo, ele não vivia choramingando o tempo todo e reclamando das suas fraquezas, das suas debilidades, não é? Paulo, ele não se sentia um coitado. Não se sentia um coitado, não é? Ele transformou suas debilidades em algo positivo. O mundo despreza pessoas fracas e débeis. Aí Deus diz assim: meu filho, você é fraco, você é débil, você é frágil, fique em paz. É aí que o meu poder se aperfeiçoa. É aí que você vai ver com toda clareza o meu poder na sua vida. E ele finaliza dizendo assim: bom, já que Deus disse que a graça de Deus bastava para ele, ele diz assim, ele diz: então
de boa vontade, mais me gloriarei nas fraquezas, né? Mais me gloriarei nas fraquezas. Olha, eu não vou me gloriar nos trabalhos que eu fiz. Eu não vou contar vantagens dos perigos que eu passei. Não, eu não vou contar vantagens. Eu também não vou contar vantagens que tive no terceiro céu. Eu também não vou contar vantagens que fui arrebatado ao paraíso. Eu não vou contar vantagens que eu, por exemplo, ouvi coisas inefáveis que vocês não ouviram. Não, de boa vontade, de boa vontade. Mas me gloriarei nas fraquezas. Mas por que ele vai se gloriar nas fraquezas? Ele responde: para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Sabe? Quando ele diz aqui que vai se gloriar nas fraquezas, aqui dá uma ideia de humildade. Dá uma ideia de humildade. E mais interessante o que Tiago diz. Isso aqui está em conformidade com o que Pedro e Tiago dizem, não é? Que nós recebemos a graça de Deus quando nós nos humilhamos. Você vê? Ele se gloriava nas fraquezas, não é? E ele diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas. Eu não sinto prazer em contar vantagens e dizer quem eu sou, o que eu tenho. Não. Ele diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas. O que você sente nas suas fraquezas, nas suas debilidades? Você sente raiva? Você sente ódio por ser assim? Como você se sente? Você se sente fraco? Paulo diz que ele sentia prazer na fraqueza. Ele sentia prazer nas injúrias. Você já foi injuriado? O que você sente? Raiva da pessoa? Das injúrias que contam acerca de você? O que você sente? Ele diz assim: nas necessidades. Tem gente que fica triste por não ter certas coisas, não é? Paulo diz que ele sentia prazer na necessidade, nas perseguições e nas angústias. Tudo esse sofrimento aqui, isso não era ruim para ele, muito pelo contrário, ele sofria todas essas coisas por amor a Cristo, né? E ele finaliza dizendo assim: porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Olha só, Paulo se gloriando nas fraquezas, e tem gente com raiva das fraquezas e dos sofrimentos que está passando. Não é assim. Lembre-se de uma coisa. Primeiro, a graça de Deus é suficiente para nós. Outra coisa, a graça de Deus traz alívio para nós. Você sabe por quê? Fácil. Porque traz poder sobre nós. Não é? É interessante, né? A graça de Deus, ela não se manifesta na fortaleza, mas na fraqueza. Olha só, Deus é sábio. Deus sabe o que faz, não é? Irmãos, que a graça de Deus repouse sobre nós e que possamos fazer como Paulo, né? Nos gloriar nas fraquezas, nos sofrimentos, nas tribulações, para que o poder de Deus se manifeste em nossas vidas. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Jesus, que verteu o seu sangue precioso para nos salvar. Oremos ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado por esta noite, muito obrigado porque podemos ouvir o recado da Tua Palavra para nós. Queremos pedir, Senhor, que repouse sobre nós a Tua graça e o Teu poder se manifeste em nossas vidas durante esta semana. Que possamos, ó Deus, neste mês que se inicia, contemplar a Tua face todos os dias e entender que o sofrimento faz parte da nossa vida, é tudo normal e tudo isso que acontece conosco, mas acima de tudo nós queremos experimentar um pouco mais da Tua graça em nossas vidas. Abençoe-nos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe a todos, viu? Uma boa semana.